Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratmeti Multibeda Vibhagine Vyomavda Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarvavedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê, bem-vindo a todos à nossa aula de domingo, Beleza do Gita, capítulo 13, versículo 03 a 04. Justamente para criarmos um contexto, no verso 3 foi dito, né, Krishna falando em nome de Nirguna, né, Nirguna Brahman, ele diz: conheça-me como o princípio, testemunha, consciência, né, Kshetranya, não, Kshetranya. So I listen to Swamiji, but I keep forgetting how to pronounce it correctly, 100% correct. Kshetranya, sim ele diz. Conheça-me como Kshetranya em todos os kshetras, né? Ou Bharata. O conhecimento de Kshetra e Kshetranya é considerado por mim o conhecimento verdadeiro ou conhecimento completo. Você não pode conhecer um e somente um e imaginar que você seja uma pessoa realmente transformada por esta sabedoria. Então, o que é Kshetra e o que é Kshetranya? Um é o princípio matéria, e matéria e energia são a mesma coisa, somente diferentes frequências de energia, né? Mas, fundamentalmente, neste universo, nesse cosmos, existem dois fatores operando. Um é matéria e energia e o outro é consciência. A consciência é aquele princípio absolutamente invisível, né? O mais sutil do sutil, como dito nas Escrituras, né? O todo pervasivo, né? Além do tempo, além do espaço, né? O espaço e o tempo ocorrem dentro do âmbito deste princípio, né? Desta consciência, né? Então, o conhecimento verdadeiro, o conhecimento real, o conhecimento libertador, transformador, ele é um conhecimento que depende dos dois fatores, depende do conhecimento dos dois fatores operando no campo. A maioria das pessoas pensam, imaginam que exista somente um fator operando no campo, né, que é matéria barra energia, né? Então, o mundo fenomenal é um mundo de matéria e energias, né, que todo mundo fica fascinado tentando conhecer, né, este mundo mítya, né, este mundo físico, material, energético, né, o kshetra. Mas esse princípio consciência, né, ele, ele jamais é considerado porque a grande maioria das pessoas elas não possuem digamos assim, méritos espirituais, punhos espirituais, que gradualmente o sistema Ishvara as conduzam às escrituras dos Upanishads, que é o conhecimento a respeito dessa natureza, deste segundo fator operando no campo, que é Kshestrana. Este fator é o princípio testemunha, consciência, que é considerado por mim como o verdadeiro conhecimento, o conhecimento de ambos, tá? Então, é o conhecimento de Satya, o conhecimento de Mithya, o conhecimento do Atma, conhecimento do Anatma, né? Então, por que que ambos são importantes? Porque se eu imagino que não, eu só tenho que conhecer a consciência e eu imagino que seja a única realidade, então eu não tenho nenhum interesse de tentar compreender o mundo físico, material e suas leis. Eu não estou dizendo de compreendê-lo cientificamente, eu estou dizendo de compreendê-lo religiosamente. Como assim? Compreendendo o relacionamento que existe entre Ishvara, Jiva, Jagata e as leis de Ishvara, né? Então, o conhecimento completo é o conhecimento de Mithya,
né? Mas não necessariamente cientificamente. Conhecimento de mito e ciência é um outro campo. Nós, do Vedanta, nós tratamos de uma ciência religiosa e uma ciência espiritual. A ciência científica é um outro campo que não deve ser misturado com a abordagem dos Upanishads, né? Muito menos, né, incluída, né, como se fosse o Vedanta moderno, essas coisas, né? Então, nós tratamos só desses dois princípios, a natureza dos elementos, a natureza dos gunas, a natureza dos gunas de Maya, todas essas configurações a partir dos elementos, né? E tudo isso como o anátema, ou ser aparente ou não ser, ou uma sobreposição de nomes, cores e formas naquilo que fundamentalmente é o que? É o ouro. Quantas sobreposições de nomes, cores e formas são dadas, são atribuídas, são projetadas naquilo que é o ouro, né? Então, do mesmo modo, né, nós precisamos de conhecer ambos, conhecer a natureza dos gunas, conhecer a natureza de Saguna e Shwara, né, conhecer a natureza deste princípio, né, realidade mítya, né, e o modo qual ela engana todos os indivíduos, dando a impressão de que ela é real e que a dualidade é a realidade e que esses objetos físicos, materiais, energéticos, o conhecimento de tais objetos vão me completar, vão me, né, me resolver, né? Então, não, o conhecimento que resolve realmente é o verdadeiro conhecimento, é o campo de conhecimento oferecido pelos Upanishads e o Vedanta, que é o conhecimento religioso a respeito dessa trindade, Ishvara, Jiva, Jagata e Nitya, dentro desta ordem aparente, e o conhecimento absoluto a respeito da natureza de Nirguna Brahman, consciência e existência, a única realidade. Nós precisamos de ambos, tá? Ambos. Se você quer só o conhecimento absoluto, tudo bem. Mas você vai ficar tropeçando, tropeçando aqui e ali, porque você não sabe como se comportar em mídia. Você não sabe o que é realmente, quais são as leis e o modo qual eu posso viver uma vida relativamente livre de conflitos perturbadores, né? Então, é por aí, o conhecimento completo. Krishna fala sobre este conhecimento que leva tempo, né, para que seja assimilado. Por que que ele é tão simples e ao mesmo tempo tão difícil e leva tempo? O tempo para esse conhecimento não é realmente o tempo necessário para compreendê-lo, né? Compreendê-lo intelectualmente é relativamente fácil, mas compreendê-lo existencialmente, de tal modo que eu seja transformado por essa compreensão, eu sei o que é Satya, eu sei o que é Mithya, e eu não faço confusão entre ambos, né? Então, este conhecimento, né, ele se torna um conhecimento direto, existencial, transformador, na medida que eu tenho determinadas qualificações necessárias para fazer esta discriminação, que é a mais sutil que existe, e, portanto, requer um intelecto extremamente sutil, extremamente focado, extremamente desejoso de compreender existencialmente, transformacionalmente, digamos assim, o Aham Brahmasmi, tá? Então, nós vimos diversos passos, né? O passo de que no início eu sou o corpo-mente, depois eu sou o corpo-mente, mas eu tenho a consciência por trás de mim, e depois eu sou a consciência e o corpo-mente é um mero instrumento à minha disposição, né? Durante este período, nós vimos tudo isso. Não existem diversas consciências, existe somente uma consciência manifesta como diversas consciências humanas ou ciências humanas e ciências, né, do mundo animal e vegetal. É a mesma consciência, ela tem uma intimidade, ela tem uma afinidade, ela tem um carinho espiritual pelos corpos sutis. Toda vez que ela vê um corpo sutil, ela vai lá e começa a se mostrar, como a gente diria. Então, ela começa a brilhar. Brilhar como? Como sem ciência. Tá? E o Swami, mais uma vez, trouxe que a conclusão de que não existem muitas consciências é uma conclusão comum,
nas filosofias tais quais Sankhya, onde ele diz que existe somente um Atma, uma consciência, né? E o Senhor Krishna aqui, o Lord Krishna, você tem que notar a diferença. Os corpos recipientes são muitos, mas a consciência maior, é uma só. Tudo isso nós vimos, né? E nós vimos também um ponto importante, é que embora a consciência seja uma sem um segundo, a única realidade, essa consciência ela só é demonstrável, experienciável, verificável através de um instrumento. Do mesmo modo que a eletricidade só é realmente demonstrada, né, verificada, evidenciada através de um instrumento, um aparelho elétrico eletrônico, uma lâmpada, uma luz, né, uma lâmpada com um filamento é suficiente para que a gente possa ver a presença desse princípio todo pervasivo neste sentido, né? Que é o electrical power, né? A corrente elétrica, né? Então, na ausência de um corpo físico, de um instrumento corpo-mente, está lá o corpo estendido no chão. O corpo é declarado morto, né? E você não pode ver a consciência, né, manifesta como o quê? Como os pranas e como a mente, né? A mente que percebe o seu meio ambiente, né? O corpo-mente senciente, né? Então, na ausência do corpo físico, nós sabemos a consciência já não é mais verificável naquele aparato, naquele instrumento de experiência, né? Aí a pessoa diz, mas se o autoconhecimento não resolve o problema da morte do corpo físico, qual é a vantagem? Porque quando eu perder esse corpo físico, eu já não vou estar mais presente, né? Você não vai estar mais presente, cara? Como é que o oceano poderia dizer, porra, aquela onda ali se espatifou e acabou. Agora eu perdi a minha existência, porque aquela onda ali se foi. Não, o oceano é todo pervasivo, ele é a natureza intrínseca de todas as ondas, e na ausência de ondas, né, quando a superfície do oceano é como um lago sem nenhum ripple, né, o oceano permanece pleno em sua natureza H2O, né? Então, do mesmo modo, o indivíduo precisa compreender isso. Eu reconheci e reivindiquei a minha real natureza. Swami costuma dizer a minha natureza superior, só para que a gente possa acomodar a ideia de uma natureza inferior, né? Então, eu reconheci a minha natureza superior, portanto, né, eu simplesmente não tenho nenhum problema de entregar de volta a minha natureza inferior ou aparente para os elementos primários, né, de modo que eles sejam reciclados no campo, né? A gente tem que lembrar este princípio científico que nada é criado neste cosmos, nada é destruído, tudo é transformado, né? Então, nada é desperdiçado. Então, os elementos retornam para as suas fontes originais, né? E simplesmente o indivíduo que reconheceu a sua natureza real, ele fala: eu realmente agora compreendi que eu sou a água, tanto do oceano quanto das ondas. Eu não tenho mais nenhuma necessidade de manter esse sentimento de individualidade, né, que me faz sofrer. É o sentimento de individualização que causa sofrimento, né? Eu sou um indivíduo corpo-mente. Quando eu falo eu sou um indivíduo corpo-mente, eu estou trancado, né, aprisionado nas limitações inerentes ao corpo-mente. Entre elas, a limitação temporal, porque o corpo-mente envelhece e morre, como nós sabemos, né? Ok. Então, o Swami aqui fala que essa consciência onipresente, né, ela se manifesta toda pervasiva em todos os lugares nesse cosmos. E além do cosmos, na ausência do cosmos, a consciência permanece omnipresente de qualquer modo. E ele fala que a ciência moderna tem o desafio de querer compreender o que é a consciência. Eles nunca irão compreender a consciência porque eles fazem confusão entre consciência e mente, né? Ele chama a consciência dos seres humanos, né?
Então, eles jamais vão encontrar uma resposta, né? Porque Vedanta procura direcioná-los de um certo modo, né? E me parece daquilo que eu ouvi dizer que alguns cientistas entraram em contato com os ensinamentos dos Upanishads e até começaram a contemplar que a busca está sendo feita numa loca inapropriada. Você não vai encontrar aquilo que você está buscando, partícula Deus ou aquilo que seja, né, ou a consciência realmente, no mundo mítia, como um objeto de conhecimento. Você só pode encontrar isso não como um objeto de conhecimento, mas como a real natureza do sujeito. Sujeito, qual sujeito? O sujeito, a consciência do próprio investigador, do cientista, do observador, né? Então, ele diz que o Vedanta sabe disso e dá a resposta. A consciência é um princípio livre e independente da matéria, né? Ela é o pano de fundo, ela é o substrato, né? Ela é o aparato que reflete a matéria e a energia. Então, ela permanece lá, né? Como o espaço permanece, né? Acomodando o inteiro cosmos, né? A consciência permanece lá como um princípio livre e independente de tudo isso, tá? Ok. Quando a consciência, isso é importante a gente lembrar, quando a consciência é vista do ponto de vista de um corpo individual, de um indivíduo corpo-mente, ela é chamada de Jiva Atma, então é importante notar aqui que o Vedanta chama de quê? Não chama de Jiva, chama Jiva Atma, né? O Atma, o Jiva consciência, o Jiva existência, né? E, do ponto de vista macrocósmico, né, ela é vista como a totalidade do universo, né, a totalidade do cosmos, né, a totalidade dos cosmos é denominada Paramatma, né? Então, o Jiva está olhando para a consciência do ponto de vista individual. O adjetivo para é dado olhando para a consciência do ponto de vista total. Então, a consciência toda pervasiva, né, ela é o pano de fundo, ou substrato do cosmos, e, igualmente, ela é o substrato do complexo corpo, mente, sentidos do jiva individual. Ela é sempre, né, a única realidade, por trás de tudo, né, por trás de cada configuração, a consciência é a única realidade. Por trás do cosmos existe a consciência também como única realidade, né? Portanto, Jivatma é um Atma, Paramatma é um Atma. Ambos são essencialmente o mesmo Atma. Este reconhecimento só é possível através dos Mahavakyas, dos Upanishads, sendo, sendo o mais famoso e importante é o Aham Brahmasmi, né? Que significa reconhecer que o Atma do Jivatma é idêntico ao Atma de Brahma, tá? Então, Jivatma, Brahma Atma, Aikya, né? O Aham Brahmasmi, né? O Jivatma é Paramatma, né? O eu sou este Brahman. E aí depois aquilo que eu tinha mencionado, o Swami também aborda, dizendo que você vê a consciência como substrato do cosmos, né? Chamá-la de Paramatma, ainda assim apresenta um certo conceito, um elemento limitante, né? Porque, na verdade, o Atma é Atma, ponto final, né? Ele aparece como Jivatma, ele aparece como Paramatma, né, a totalidade, mas o Atma nada mais é do que o Nirguna ser, Nirguna Atma, né, consciência, existência livre dos gunas, seja a totalidade de todas as configurações do guna, né, aparecendo como cosmos ou aparecendo como indivíduo corpo-mente, tá? Ok. Então, este é um verso importante, ele é a essência do Vedanta, é a discriminação. Primeiro, ele
é a discriminação insight mítia, mas muito bem colocado nesse terceiro verso. Ele diz: ele somente é possível se você conhecer Mitya e Satya. Você quer discriminar Satya de Mitya, e para isso você precisa conhecer Mitya, você precisa conhecer Satya, mais uma vez. Não significa conhecer Mitya cientificamente, porque este aqui é um grupo religioso e espiritual, não é um grupo de ciência. Então, significa conhecer Mitya, conhecer Satya, saber a diferença, a distinção entre ambos e não fazer confusão entre o que é a minha real essência, né, que é Nirguna Atma, e a minha essência e a minha natureza aparente, que é Saguna Atma, né? Que é a configuração, as características, as propriedades, os atributos de cada indivíduo humano. Cada um de nós somos diferentes, né? Em termos de complexidade física, mental, psicológica, intelectual, né? Cada um de nós é constituído diferentemente, né? Então, essa discriminação é muito importante, mas mais importante ainda é o Krishnaji enfatizando a importância de conhecer tanto Mitya como quanto Satya, e não fazer confusão ou fazer uma clara distinção entre um e o outro. É muito simples, mas é extremamente sutil, e isso faz de modo que esta discriminação se torne difícil, tá? Por causa do que? Da intimidade entre a mente e a consciência. É tão intimamente relacionado, né, que a gente tende a sobrepor aspectos, principalmente de Mitya e Satya, e muitas vezes de Satya e Mitya para justificar alguns comportamentos do, do Mitya Jiva, tá? Do Jiva Mitya, né? Portanto, ele disse: compreenda, ouça cuidadosamente, assimile. Você precisa me conhecer como o quê? Como o princípio consciência, a natureza do conhecedor do campo dármico. Kshetranya significa Jivatma, que é a consciência obtida em um corpo, que fundamentalmente é a consciência original, mas ela se torna uma entidade experiencial. Você precisa me compreender, me conhecer como esta consciência refletida, porque o único modo da gente conhecer a consciência original é conhecer a consciência refletida, porque esse conhecimento ele ocorre no intelecto, então o intelecto tem que se dar conta que ele é essa consciência refletida, assim por dizer, né? Refletida, e a gente precisa fazer uma investigação profunda para compreender a real natureza desta consciência refletida, cuja real natureza é a consciência original, a consciência cósmica universal não dual, tá? Então a gente precisa compreender isso sempre através do reflexo da consciência, investigar a natureza desta mente, a consciência humana, nada mais é do que mente. Compreender a real natureza da mente como consciência original, pura, não dual, tá? Então ele disse: me conheça como o Kshetranya, né? Que é a consciência refletida no corpo de vocês. Então, ele fala mais uma vez, o Kshetranya, o Jivatma é diferente do Paramatma, os corpos são diferentes, mas a consciência é a mesma, nós vimos tudo isso. Portanto, conheça-me como conhecedor do campo, como o princípio conhecedor, o princípio consciência, né? O princípio ciência humana, com a capacidade de testemunhar, compreender e conhecer algumas coisas, né? Então, esse Paramatma, ele não é obtida num corpo único, ele é obtido em todo o cosmos, né? Ele brilha como o cosmos e o Jivatma brilha como o indivíduo humano, né? Encarnado.
Se eu olhar para mim mesmo e para você como consciência, eu posso dizer que é a mesma consciência. Nós somos o mesmo Atma do ponto de vista do corpo. Não posso dizer que nós somos idênticos, porque a configuração única de cada corpo-mente é distinta, tá? Tudo que me define como um indivíduo é diferente de todo e qualquer outro jiva. Não só, né, o aspecto, o profilo físico, né, mas o mental, o emocional, o intelectual, né? Tudo é absolutamente único, né? Emocional, aquilo que eu considero conhecimento. Então, cada um de nós é distinto na superfície, mas fundamentalmente nós somos o mesmo Atma de todos os jivas, né? Nós somos o mesmo princípio experimentador, Saha Aham Asmi. Eu sou esse conhecido. Esse é o conhecido mantra Soham. Soham Aham Saham. É por isso que recebeu o nome Hamsa Mantra. Aham Saham. Eu sou esse Paramatma, eu sou esse Brahmasmi, é a revelação. Então, Krishna diz: este conhecimento é um conhecimento muito importante, útil, é o único conhecimento da realidade, né? Porque ele me permite saber o que é real e saber o que é aparentemente real ou irreal, né? Esse conhecimento é o conhecimento que deve ser obtido, adquirido por todas as pessoas. Por quê? Porque essa manifestação na dualidade parece servir o propósito e as nossas escrituras, elas sugerem, aqui e ali, que isso aqui seja somente ah, tipo uma escola através da qual nós nos graduamos, né? Adquirindo o conhecimento da realidade, né? Então, se antes o conhecimento a respeito de mim era o conhecimento da minha natureza irreal, né? Através desse processo vedântico, eu tenho a possibilidade de desenvolver e manter o conhecimento da minha real natureza, que é a realidade de tudo e de todos. Outros conhecimentos podem ser obtidos, até mesmo conhecimentos religiosos, né, os conhecimentos de Mitya, conhecimento a respeito do relacionamento do Jivatma, né, da criatura com o Criador e a criação e suas leis. Todos esses conhecimentos podem ser obtidos. Eles não libertam completamente, eles não são completamente inúteis, né? Até mesmo conhecimentos científicos têm a sua utilidade. Conhecimentos a respeito do karma, dharma e upasana também têm utilidades, né? Eles podem sim melhorar um pouco a condição do seu corpo, mente e sentido, mas não irão transformar a sua vida, tá? A transformação vem com Atmayana. Anteriormente, você era um bacharelado miserável, agora você é um mestrado miserável. A gente vê isso no campo da ciência, né? Os indivíduos, eles vão de uma graduação, um diploma para outro e outro e outro, e a miséria continua sempre a mesma, né? Se você se tornar um karma yogi, um, né, um indivíduo religioso, né, que observa o Dharma e faz um esforço para compreender esse relacionamento entre você e o campo dharmico, você e o Criador, né, ele tem sim um conhecimento que irá melhorar muito a sua vida, tá? E prepará-lo para o conhecimento que realmente transforma, tá? Esse conhecimento que realmente transforma é chamado aqui o verdadeiro conhecimento que irá mudar a qualidade de sua vida. Eu estou editando isso aqui porque o Karma Yoga, o Passana Yoga e a observação do Dharma já melhora a qualidade de sua vida, mas não transforma o indivíduo totalmente, tá? Esse conhecimento, que é o conhecimento em Satya e Mitya, espírito e matéria, compreendendo a diferença, a distinção entre ambos, não fazendo confusão entre ambos, né? Este é o conhecimento verdadeiro. Então, este conhecimento verdadeiro
na linguagem, na minha linguagem mais íntima, das minhas expressões, eu costumo colocar como conhecimento completo, tá? O conhecimento verdadeiro é o conhecimento da verdade, que é a única realidade, é Satchitananda Brahman, e eu sou este Brahman, tá? Então, este é o conhecimento da realidade, né? Conhecimento da verdade. Agora, o conhecimento espiritual, eu parei de utilizar esse conhecimento, o autoconhecimento, como conhecimento realmente que transforma, né? Eu digo que o conhecimento espiritual, ele inicia esse processo de transformação através do conhecimento a respeito de Ishvara Jiva Jagata, né? Então, esse conhecimento verdadeiro é a Aham Brahmasmi, né? É o modelo binário, ele é obtido através de um processo de discriminação, né? Segundo as siglas do Swamiji, é o modelo, modelo triangular, né? Eu sou Jiva, eu vivo neste Jagat, neste mundo, e muito perigoso, inseguro e vulnerável, me sentindo vulnerável, e eu me apoio em Ishvara para obter segurança e proteção. Este é um modelo triangular, tá? Que já vai melhorar a vida do indivíduo, né? Então, este conhecimento, esta compreensão vai preparar o indivíduo para ele compreender o Aham Brahmasmi, que depende de um outro modelo de sadhana, que é eu sou Satya, o mundo é Mithya. Eu sou a consciência e esse mundo ocorre dentro de mim como uma projeção aparente, tá? Então são duas práticas, dois modelos de sadhanas, né, que precisam ser observados. Então, um é o conhecimento da realidade absoluta, da verdade absoluta, mas o conhecimento completo é o conhecimento a respeito de Mithya e o conhecimento a respeito de Satya, a verdadeira realidade, né? É o conhecimento superior, o conhecimento do Atma, o conhecimento do ser. E o conhecimento inferior, né, são os conhecimentos a respeito de aparavidya, aparaprakriti, como nós vimos, né? Esse conhecimento inferior, ele existe em dois níveis. Os conhecimentos inferiores, chamados religiosos, eles servem o propósito de preparar e melhorar a vida do indivíduo. E o conhecimento científico, ele serve o propósito de melhorar a vida do indivíduo a nível prático, mundano, tá? Porque o conhecimento científico vai tornando nossas vidas mais cômodas, né? Mais confortáveis, né? Todas as outras formas de conhecimento que não seja o Aham Brahmasmi, elas são ainda, permanecem ainda no campo da ignorância mascarada como conhecimento, tá? Como a gente sabe, o conhecimento a respeito de Saguna e Ishvara é importantíssimo, mas no final a gente sabe, ela se torna uma algema de ouro, né? Ela se torna uma prisão de ouro, né? Ela se torna uma ignorância mascarada de conhecimento que liberta, né? Mas a gente sabe que não é assim. Então, no final das contas, até mesmo as ignorâncias mais folheadas a ouro, ainda assim, elas não libertam o indivíduo da problemática do samsara, né? Portanto, você saber algumas coisas e não saber não transformam, então é quase tão bom quanto inexistente, sem valor, né? Então, uma das declarações bem fortes do Vedanta é que essa realidade mítya, ela parece ser uma fonte de objetos de experiências, né? Que são reais e que servem o propósito de me completar, me satisfazer e me fazer permanentemente feliz, né? Mas aí as exposições lógicas dos Upanishads provam para a gente que todos esses objetos de experiências, eles são tão bons quanto inexistentes. Por quê? Porque eles não resolvem o problema, eles aparecem, desaparecem, eles criam, eles produzem problemáticas ainda mais profundas, que é o desejo, o apego e a dependência, né? E o indivíduo fica preso no samsara indefinidamente, né? Então, eles não são reais e são tão bons quanto inexistentes. Conhecê-los ou não irá transformar a sua vida, né? Isso inclui, no final das contas, até mesmo
né, o conhecimento de Ishvara, muito embora o conhecimento de Saguni Ishvara possa impactar positivamente muitíssimo a vida do indivíduo, tá? Eu estou fazendo as minhas edições aqui, porque depende do ângulo. Tem passagens em nossas escrituras que rejeitam, né? Saguna Ishvara, isso e aquilo, diz que nada disso serve, etc, etc. Mas ainda assim, nada disso serve para produzir aquilo que é o autoconhecimento e a resolução da problemática do samsara, mas serve sim para preparar o indivíduo para que se esteja qualificado para obter o conhecimento Aham Brahmasmi, tá? Então a questão é como você vê. Então o Krishna diz, então a questão seria como você vê esse conhecimento, como ocorre, como esse conhecimento pode trazer uma transformação tão radical na minha vida, né? Qual é o mecanismo, né? Então voltemos ao exemplo. Imagine duas ondas. As ondas, elas se imaginam. São ondas individuais, elas estão vivendo individualmente, elas não são o oceano, elas se sentem separadas e a parte do oceano como ondas. Imaginem que elas tenham um reflexo, uma autoconsciência que permite a elas a inferência, a investigação e a comunicação, né? Então, se ela diz, aham, onda asmi, né? E a outra onda, enquanto a outra onda sabe que eu sou a água. Então, nós estamos falando de duas ondas, né? Uma diz assim, eu sou a onda, o outro diz, eu sou a água do oceano, né? Então, existe uma diferença radical, extrema, né? Em termos de conhecimento desta suposta, hipotética onda que é autoconsciente, né? Qual é a diferença e qual é a consequência, os resultados desta diferença de conhecimento, né? Então, enquanto a primeira onda que se considera um indivíduo, né, limitado pelas formato, pelo namarupa da onda, então ela vai sentir que eu nasci, eu estou crescendo, eu vou começar a diminuir e depois eu vou ser dissolvida, né? Vou deixar de existir, né? Então, e como até mesmo a onda está crescendo, ela também está ciente do fato que eu estou indo em direção à costa. A costa, às vezes, é uma costa rochosa, né, que estoura com a onda de modo violento. Eu serei destruída. Eu sou uma entidade, limitada pelo tempo, mortal, finita. Este é o pensamento desta onda. Enquanto que a outra onda, né, ela estaria realmente muito tranquila, compreendendo que ela somente é a água, né? Ela nunca se sente insegura, ela nunca se sente ameaçada, ela nunca se sente limitada pelo tempo, né? Ela nunca se sente movida por insegurança. Enquanto nós pensamos, aham, corpo, mente, asmi, eu estou me identificando com a minha natureza mortal a cada momento da minha vida. Será movido por este senso de insegurança e incompletude. Isso é forte, tá? Isso aí é uma frase, uma passagem aqui potente para Nididhyasana, né? Enquanto eu pensar, né, subconscientemente, eu sou o corpo-mente individual, mortal, né? Cada momento da minha vida será governado por um senso de limitação, incompletude e insegurança, né? E aí o Swami faz uma abordagem, dando exemplo do sistema de educação na Índia. As pessoas, elas escolhem carreiras em função do mercado de trabalho, elas querem obter o máximo de ganho com o mínimo de trabalho. Vamos ver por que que ele está abordando isso. E, portanto, a lealdade, o relacionamento não me importa, as condições de que me dará melhor benefício, etc.
Por quê? Porque eu tenho uma vassana monstruosa por segurança, porque intimamente eu me sinto extremamente seguro. Ele deu uma volta para dizer que pessoas, devido a esta natureza é, fundamentalmente, extremamente insegura, elas buscam posições estatais, mesmo que elas não estejam felizes com aquela. Não todas, né? Nem todos os trabalhos, as posições estatais, são um símbolo de. Possam simbolizar esse exemplo, mas invariavelmente, principalmente num país como o Brasil, onde a insegurança é muito extrema, né? As pessoas chegam à conclusão, a única saída aqui é um emprego estatal. Eu tinha um amigo meu, quando me formei na faculdade, ele era muito brilhante, ótimo estudante, e ele arrumou um emprego de engenharia e ele estava indo muito bem. E aí teve uma crise e ele foi mandando embora. Depois que ele foi mandando embora, foi a última vez que eu entrei em contato com ele, olha. Ele falou para mim, Arlindo, nunca mais, nunca mais eu vou me submeter a uma situação dessa, né? Então agora eu estou estudando para fazer um concurso público para me tornar um funcionário público para resolver o problema da insegurança, né? Então é natural que isso ocorra, né? Mas o ponto aqui é que essa insegurança existe em qualquer modo, né? Mesmo que você seja um funcionário público do Brasil, do governo, né? A idade avançada chega, tem um problema, outro, doença, velhice, os filhos de repente casaram, foram para o exterior, isso e aquilo. O corpo, mente, a minha experiência humana é governada por esse sentimento de insegurança. Isso tudo por quê? Porque eu me identifiquei com a minha natureza fundamentalmente insegura e limitada, né? Mas a onda, digamos assim, autorrealizada, né, que é um Jiva Mukta, ela não se sente perturbada, incomodada, ela não se incomoda, porque essa onda não está totalmente identificada com aquele Namarupa, né? Sabe que aquilo é um instrumento de expressão da minha natureza água, através da minha primeira natureza aparente, chamada oceano, né? Então, nós temos três níveis: a água, o oceano e as ondas, né? Portanto, eu não sou realmente apegado a este Namarupa incidental, porque eu conheço a minha real natureza. Então, qual é a vantagem de conhecer a vantagem deste autoconhecimento que as nossas escrituras dizem a única solução para a problemática do samsara? É simplesmente você se identifica, né, com a sua natureza infinita e ilimitada, livre e independente de toda a problemática do complexo corpo, mente, sentidos, que fundamentalmente é limitado, inseguro, né, e se sente incompleto. Você só vai resolver esse sentimento de insegurança e incompletude compreendendo a sua real natureza, tá? É a compreensão intelectual, é o primeiro nível de compreensão. Ela precisa de quê? De manana e nididhyasana, tá? Existem diversos tipos de expositores vedantinos. Estou falando de expositores de verdade, aqueles que passaram por um período de grande treinamento através de seus gurus e das escrituras. Mas ainda assim existem alguns desses expositores que expõem os ensinamentos num nível mais, digamos assim, didático, tá? Mais didático como uma tecnologia e deixando para o indivíduo fazer o seu nididhyasana, tá? Então, eles têm uma exposição mais didática, acadêmica, eles vão ensinando o corpo de ensinamento e dizem assim, agora vocês peguem isso e façam mana e façam nididhyasana, tá? Existem outros expositores que apresentam os ensinamentos, mas já inseridos num contexto de Nididhyasana, tá? Por exemplo, você vai expondo os ensinamentos e, ao mesmo tempo, você vai ajudando os discípulos a fazerem este Nididhyasana, né? Enquanto que ouvindo e refletindo, tá?
Por que que eu estou falando isso? Porque eu passei por diversos, alguns seres, alguns, né, Mahatmas realizados que não tinham esse corpo de conhecimento para expor. Mas ainda assim, os satsangs com eles, embora limitados porque não existia esta metodologia, esse corpo de conhecimento, né? Mas ainda assim era um ambiente, era um laboratório de Nididhyasana, tá? Ele não era fundamentado nestes conhecimentos que precisam estar presentes para que o intelecto esteja devidamente satisfeito, né? Mas eles criavam um ambiente no qual o convite era investigue e veja que você é esta consciência ilimitada, tá? Então, o meu propósito aqui é fazer um pouco, eu sempre envolvo um pouco, né, aspectos do Nididhyasana para que a gente não seja mais uma exposição meramente acadêmica, didática. Mas, mais uma vez, o Nididhyasana é absolutamente indispensável, tá? Para remover esse senso de limitação e insegurança. Eu não quero viver governado, movido por este senso de limitação e segurança que é inerente à minha natureza inferior. Essa insegurança somente é terminada, né, através dessa compreensão que depende de não somente Shravana, mas Manana e Nididhyasana. Então, essa onda autorrealizada, né, ela permaneceu tranquila porque ela conhece a sua natureza Mitya, a onda, a sua natureza Satya, como como a água, e ela, principalmente no momento de dificuldade, isso é um ponto importante. Por que que a gente precisa disso? Porque a vida é uma sequência constante de dores e prazeres, né? De alegrias e tristezas, né? De crises e circunstâncias favoráveis, né? Principalmente quando a onda está chegando lá nas rochas do Mediterrâneo, entendeu? Que ela sabe que ela vai perder este status Namarupa como onda, né? Principalmente naquelas situações, ela se lembra da sua natureza superior de modo a neutralizar qualquer tendência, né? Resquícios de ignorância que possam criar uma sensação de insegurança e medo, tá? Então, principalmente nos momentos de dificuldade, esses conhecimentos, eles servem para minimizar ou neutralizar a problemática da ignorância do samsara, né? Então, de acordo com as escrituras do Vedanta, somente este conhecimento resolverá o problema da insegurança, somente ele me permitirá o autoconhecimento. Caso contrário, não importa tantos outros conhecimentos eu possa obter, eu permaneço com uma sensação de limitação, incompletude e insegurança. Todos os outros conhecimentos darão uma falsa sensação de segurança, até mesmo, né, ganhos materiais, né, o que a gente ganha no mundo através dos nossos esforços materiais, patrimônio, dinheiro, né, isso e aquilo nos dá uma sensação falsa de segurança, mas essa sensação é condicional, ela depende da condição do campo. Bastaria uma guerra, a Terceira Guerra Mundial, para impactar o campo de tal modo que essa insegurança vem à tona a cavalo, né? Galopando, bum, 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 bum. Se você acha que essas outras fontes de segurança resolvem o seu problema, né? Como dinheiro, né? Patrimônio, fama, prestígio, Vedanta não discute com você. Vedanta vai dizer, tudo bem, se você quer continuar como um samsari,
ou um samsara espiritual, ou um samsara religioso, você continue vivendo assim. Vá se divertir, seja através do ganho de segurança, ganho de entretenimento e diversões, né? Status, posição social, ou relacionamentos, consumo de objetos de desejos, etc. Se você quer, vai e viva, né, a sua vida assim. Importante é o indivíduo ser integralmente honesto consigo, né? É impossível a gente produzir uma maturidade forçada a uma alma individual, tá? Essa maturidade, ela precisa crescer naturalmente. Somente então a fruta madura ela tende a cair, né? Se você ainda assim, né, quer buscar a solução na sua vida, nos objetos de experiência do samsara, você continue, procure posses, condições, relacionamentos. Experimente tudo isso quando você estiver realmente convencido ou convencida de que nada disso irá resolver a minha problemática fundamental, que é o senso de insegurança e incompletude. Então você realmente volte para o Vedanta ou se torne um buscador sério do Vedanta. De fato, quando você chega ao Vedanta, após uma maturidade adquirida, o seu desejo é maior, a sua escuta é melhor e mais intensa, a sua mente é já mais purificada através da maturidade. Então, o Vedanta se torna não somente uma sadhana, um esforço espiritual, mas se torna também um hobby, um prazer, né? Em casa, mesmo que tenha barulho de crianças ou a televisão ligada, isso e aquilo, né? Eu consigo manter a minha paz através do meu estudo do Vedanta, no meu Nididhyasana, o meu Shravana, o meu Manana. O Vedanta irá te desafiar. Tente encontrar segurança em qualquer outro lugar. Legal. Então, o Vedanta vai dizer, ok, você quer? Tente, né? Tente, tente, tente. É uma analogia bacana, é você fica batendo com a cabeça na parede, dói, 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 mas não dói o suficiente de modo que você pare de bater com a cabeça na parede, né? Então, o indivíduo ele precisa passar pela dor para compreender, né, que você está buscando a resolução da sua vida, a pacificação da sua mente, né, a sua paz naquilo onde existe somente conflito, confusão, insegurança e vulnerabilidade. Tente encontrar, esse é o desafio do Vedanta. Se você não está pronto, continue buscando no mundo aquilo que é inexistente no mundo, que é a paz, o amor, a segurança real, né? O desafio está aberto. E Krishna diz isso para Arjuna. Este é o conhecimento que resolve, é o único conhecimento que resolve a problemática da insegurança e do samsara, né? A insegurança é só o início da problemática do samsara, que no final das contas acaba destruindo o Viveka Shakti do indivíduo. Insegurança irá produzir desejos para tentar cobrir essa insegurança. Desejos não realizados irão produzir o quê? Produzir irritação, raiva, depressão, né? A irritação, raiva e depressão vai começar a produzir outros conflitos kármicos, e aí o indivíduo vai se enroscando no samsara, né? Preso numa lista, né, muito longa de experiências emocionais extremamente perturbadoras que irá comprometer ainda mais o seu Viveka Shakti, né? Então, essa maturidade é raro de ser encontrado. A minha experiência é que, com os meus alunos, é que existem algumas pessoas que têm uma boa mente, um bom intelecto, mas não têm maturidade. Por outro lado, existem outras pessoas que têm uma maturidade, mas não têm uma boa mente, um bom intelecto. Então, é preciso uma combinação de ambos, tá? Para que o nosso crescimento seja mais rápido. Você precisa chegar a um ponto de ser, eu sei que nada, absolutamente nada, nada, nada irá resolver esse problema meu, fundamentalmente é insegurança devido à minha identificação, né,
muito radical, né? Muito raizada no corpo, mente e sentidos, que é a minha natureza aparente, né? Então, você precisa chegar àquela conclusão final, nada, 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 nada vai me resolver. Isso aqui, em alguns outros textos espirituais, às vezes é ilustrado como a noite escura da alma, quando você vê que no mundo samsara nada resolveu o seu problema e depois no mundo do samsara espiritual, místico, esotérico, nada resolveu o seu problema, né? Então o indivíduo ele se sente impotente, ele se sente meio desesperado. E agora? E agora? E agora? Aí agora vai aparecer os Upanishads, gurus, as escrituras Upanishads na vida do indivíduo e vai direcionar o indivíduo ao autoconhecimento, o conhecimento de minha real natureza, sempre livre, independente e segura, né? Não existe nada além de mim, portanto, não existe nenhuma ameaça. Então você está dizendo que o conhecimento do Vedanta me dará segurança? Será que é isso? Não. O Vedanta não lhe dará segurança, ele vai remover a insegurança através da transferência de identidade sua do corpo-mente inseguro para a consciência, a única realidade e a única fonte real de segurança, tá? Então, o Vedanta não remove o problema do samsara diretamente, mas indiretamente, através da transferência do senso de identidade do corpo-mente problemático para a consciência livre e independente de toda a problemática do samsara, tá? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namaste.